Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. Hoje iniciamos aí a atividade 5. Estamos caminhando para a finalização do nosso componente. Vou fazer a minha audiodescrição para vocês. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma calça jeans clara, com alguns rasgos, uma blusa de linha branca e cinza, com algumas listras, e um casaco azul. O meu sinal é esse aqui, ó, que representam aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. E hoje com a gente o professor Mauro Marcel. Olá, professora Elaine, tudo bem? Tudo bem com vocês, queridíssimos estudantes? É um prazer estar aqui com vocês neste componente Oficina de Produção Textual e Oralidade. Vou fazer minha descrição também, né? Dizem que eu sou branco, discordo um pouquinho, mas vou levar em conta. Sou branco, cabelo curtinho, ralos, sobrancelhas bem grossas, uso aparelho nos dentes. Deixa eu ver, tô com óculos de um aro bem grosso. Meu sinal é este aqui. Tô com uma blusa vermelha, uma calça preta e estamos atrás dessa bancada. Isso mesmo. E com a gente aí na Libras, Felipe e Cristiane. Muito obrigada. Então, como a gente já disse para vocês, oficina de produção textual e oralidade, introdução 1 da atividade 5. Quais são os objetivos da nossa aula? Você pode ler, Mauro, por favor? Com prazer. Desenvolver investigação científica sobre a estrutura e linguagem jornalística dos diversos veículos de comunicação. Compreender o produto jornalístico como um serviço público, com garantias e privilégios específicos previstos em vários artigos da Constituição. Compreender a finalidade do jornalismo de soluções. Rever a estrutura e a finalidade da reportagem. A aula tá cheia hoje, hein? Tá graúdo o negócio. Não, as minhas aulas são uma comédia, assim. São 3 em 1. 3 em 1? Mas assim, já assisti algumas e a gente é possível que a gente aprende bastante. Eu aprendi bastante. E com você aqui a gente vai aprender mais ainda. A intenção é essa, vamos lá. Bora lá. Então, como o professor Mauro bem leu aí pra gente, né? Nós vamos rever um pouquinho aí, de forma bem rápida, as características do gênero reportagem. Nós temos visto aqui diversos gêneros aí do campo jornalístico. Por quê? Lembrando que ao final aí, né, deste componente, vocês devem produzir um jornal de soluções. Então, nós vimos observatórios de imprensas, diversas entrevistas com entrevistados diversos, né? Vimos podcasts, vlogs, então tem muito material para vocês utilizarem. E aí o jornal de vocês podem pensar ou um jornal impresso, né, aquele mais comum, ou veiculado aí, né, nas mídias digitais. Lembrando que o foco, né, das reportagens, das notícias, entrevistas que vocês produzirão, tem que estar aí baseado no preconceito linguístico. Também lembrando que preconceito linguístico é muito amplo e nós vimos aí algumas camadas desse preconceito e quais outros preconceitos ele reforça, né? Então, vocês vão ter que procurar aí um caminho, né? Qual parte ali do preconceito linguístico vocês focarão, tá? Então, é muito amplo e reforçando. Vocês têm muito material, né? Daqui das aulas aí, da sala de aula que vocês estão vendo e todo o restante do conhecimento que vocês produzirão e têm, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jornalismo de soluções. O que será que é jornalismo de soluções? Será que vocês já ouviram falar sobre isso? Eu confesso que, antes desse componente, eu nunca tinha ouvido falar, Mauro, sobre jornalismo de soluções. Você já? Com este termo, não. Confesso que não. Na verdade, tem muito a ver com muita coisa que eu pensava, que eu tinha na cabeça, mas estruturado da forma como está organizado, que vai trazer para a gente, eu não tinha pensado nisso, não, nesse conceito. E de modo geral, aí, você acha que o nosso jornalismo, de forma bem geral, né? E o mais comum é que a gente tem acesso. O da TV aberta, né? E algumas coisinhas aí nas redes sociais, quem segue alguma página de jornalismo. Você acha que tem essa característica de jornalismo de soluções ou não? Deixa eu falar uma coisa. Eu
não sou tão velho assim quanto poderia, mas eu penso que havia um jornalismo que eu lembro da minha infância, que ele era muito mais expositivo, que ele se propunha a ser isento, falar dos grandes acontecimentos. Tem até um jornal que eu vi numa entrevista, um jornal famoso, que ele se preocupava mais em narrar as notícias importantes do mundo. Então ele narrava, descrevia, narrava as informações, as notícias internacionais. Falava, não, o que acontecia no primeiro mundo, entre aspas, né? Na Europa, nos Estados Unidos, é o que interessava, ignorando tudo o que se passava ao nosso redor, né? Então, eu percebi que ao longo dos anos os jornais foram mudando para um trabalho muito mais detido e atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu percebi essa mudança. Alguns jornais se esforçam muito. Agora, o que eu percebo que ainda falta é esse cuidado atento para a voz de quem está lá no local. Sim. Por exemplo, quando eu trago uma solução, não sei se é isso que a gente vai falar, né? Mas quando eu trago uma solução para o meu bairro, a solução tem que partir de mim, não do jornalista ou de alguém que está fora, porque eu estou caminhando ali no meu bairro e eu percebo qual é o problema. Tem a ver ou eu estou viajando demais? Está indo pelo caminho que a gente falou também do jornalismo comunitário. Isso, do comunitário. Falou bastante. Sim. A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse termo aí, jornalismo de soluções, mas sim, e todo início de aula a gente cria hipóteses aí, que está na tela para vocês, algumas questões que é para vocês refletirem a partir do que nós já vimos, tá? E do que vamos comentando aqui. Bora lá? Então, a primeira perguntinha. Quais são as características e a finalidade do gênero reportagem? E depois, o que você compreende por jornalismo de soluções, né? Então, aí vocês podem utilizar as estratégias de leitura, pensando aí na segunda pergunta, ok? Então, jornalismo, ok, vimos aí as várias faces do jornalismo, as características, alguns desvios que nós temos percebido também, e soluções, solucionar alguma coisa. Então, pensando nisso aí, o que será um jornalismo de soluções? Eu, particularmente, em determinado período, eu parei de acompanhar as notícias, de modo geral, porque eu consumo muito. Então, e eu sigo ali o que eu falo para eles. Vários jornais, os que eu concordo, o que eu não concordo ali, para eu observar, né? Fazer o contraponto, né? Isso. Como que essa notícia, essa reportagem está sendo comunicada aqui, quais são as palavras utilizadas. Então, era muita informação, né? Essa questão das novas tecnologias, a gente comentou muito com eles. É muita informação, muito rápido, rápido. E por que eu parei ali num determinado momento? Porque eu não observava essa solução. Entendi. Então, assim, a gente tem vivido, né? Mundialmente, a gente pode falar, para não focar só nos nossos problemas, muitos problemas. Não sendo e o jornalismo está relatando muita coisa, né? Porque tem que produzir muito, porque existe uma demanda, porque tem internet, tem TV, tem rádio, tem jornal impresso. Antes tinha o quê? A TV e o rádio, né? E o jornal impresso. Hoje, como é jornal 24 horas por dia, há uma demanda, a gente cansa, né? Sim. Então tinha pelo menos eu tinha essa visão, né? Uma carga muito negativa. A gente não vê muito esse jornalismo de soluções. Né? Embora aí na nossa leitura a gente vai observar que também assim não dá para se utilizar o jornalismo de soluções a todo momento. Certo. Né? A pessoa que está participando da entrevista, ela comenta isso, que não dá. A gente precisa assim dessa notícia mais rápida, né? Essa comunicação aí. Então, não dá para estar o tempo todo com o jornalismo de soluções. Mas também aquela carga negativa o tempo todo a todo momento, né? Verdade. Né? Cansa. Pesa. Nossa, causa ansiedade. Isso. Né? Então, só para vocês irem criando hipóteses sobre o que será esse jornalismo de soluções. E retomando um pouquinho, então, sobre o gênero reportagem, né? Então, de forma bem simples, aí o Mauro depois pode complementar se você achar interessante, né? Então, nós temos a notícia, né? Que é aquele fato que é comunicado de forma bem mais breve, mais sucinta para a sociedade. É um assunto de interesse comum, reforçando aqui, quando eu falo para vocês de interesse comum, é que é para a maioria da sociedade, né? Sim. Não que todos, né, achem importante, enfim, mas que ali para a maioria é importante saber desse fato. É verdade. Eu tenho um outro componente em outro aprofundamento chamado Observatório da Imprensa e eu também defino o que é notícia nesta aula. E uma das definições que eu trago é que a notícia ela tem uma função social.
E aí eu fico pensando, quando a gente recebe alguma informação em algum veículo de comunicação, a gente pensa sobre a função social daquela informação para perceber se aquilo é notícia ou apenas é um fato banal que está lá no jornal. Né? Então, olha, aquilo tem alguma relevância social, ou se não tem, tá lá, mas não chega a ser notícia. Então é uma outra definição, né? Acrescentando ao que a professora disse. A gente chama de caça-cliques, aprendemos aqui. O clickbait, o caça-cliques. Isso. Aí fala de famoso, fala de, sei lá, do cachorrinho, o pet da pessoa famosa que foi levado no veterinário, né? Aí você, tá legal, não, bacana, mas função social ali, puxa, né? Perfeito. É importante a saúde do bichinho, deixo bem claro isso. Mas, puxa vida, no mundo que tem tanta coisa acontecendo, né? Sim. Tipo, né? Isso. Perfeito. E a reportagem, ela vem aprofundando aí, geralmente uma notícia, né? Ou, se não tem ali uma notícia que ela vai aprofundar, mas um outro assunto também que é de interesse aí social. Então, nós temos reportagens diversas, né? Então, vacinas, alimentação... estamos num momento aí político, né? Político no sentido de eleições, vamos ter muitas reportagens sobre isso, que vem aprofundando ali as informações. Então, pensando aí em extensão também, ela é muito maior que a notícia. A gente vê aí a presença de falas, né? As falas são marcadas ali em entrevistas. Vários pontos de vista, né? Você tem aprofundamento a partir de outros olhares, né? Comprovações, então é bem bacana. Há outras linguagens, então assim, a reportagem, se ela for, sei lá, veiculada na internet, pode ter um gráfico acompanhando, pode ter uma entrevista, pode ter, sei lá, uma pesquisa que incorpora todo aquele mecanismo de reportagem para poder trazer mais informação, aprofundando. Aprofundando, isso mesmo. E aí no material, a gente não vamos visualizar aqui agora, mas depois vocês podem acessar, nós temos aí um vídeo, né, bem explicativo sobre a reportagem para vocês retomarem, tá? E aí, continuando, então temos esse texto que nós vamos ler, pausando como a gente sempre faz e fazendo comentários sobre ele, ok? Então aí na tela para vocês o texto. Entenda o que é e como fazer jornalismo de soluções, por Priscila Pacheco. Então vamos lá. O jornalismo de soluções não é um movimento ou um modismo. Ou seja, né, não é agora que surgiu, não é modinha. Trata-se de uma prática jornalística criteriosa, como todo jornalismo deve ser. A questão é que o fio condutor da reportagem é uma solução. Então aqui a gente já tem aí a definição, né? Então tem-se uma reportagem, se nós temos a reportagem, temos pesquisas, né, como a gente já disse aqui para vocês, o professor Mauro também. Só que aí, qual que é a finalidade, né? O que a gente pode acrescentar na finalidade dessa reportagem? É apresentar uma solução. Então, nós não temos ali apenas um problema. Então, nós podemos aí fazer uma reportagem sobre o aumento de, como nós discutimos aqui nas outras aulas, do racismo, outros preconceitos, né? Então, eu posso apresentar apenas esses problemas que nós temos aí, estruturais, históricos, sociais. Mas num jornalismo de soluções, eu posso apresentar sim esse problema, mas soluções para ele. Sim, o que é maravilhoso, né? Que acrescenta muito ao que a pessoa está assistindo. Não é só o espetáculo do problema, o espetáculo no péssimo sentido da palavra, né? Olha, estou mostrando que pessoas foram discriminadas. Então mostra caminhos para poder superar esses preconceitos. Maravilhoso. Sim, que aí pensando na função social do jornalismo, como nós já falamos, né? Então, ali, movimentar a sociedade de alguma forma, né? Então, a gente apresenta aí assuntos, mas também de que forma que podemos solucionar, tá? Então, continuando. Deixa eu ver aqui. É a cobertura rigorosa e baseada nas evidências das respostas a problemas sociais. E é interessante vocês voltarem lá nas outras aulas, que nós falamos sobre jornalismo comunitário, que se relaciona com o que o professor Mauro disse, né? Então, essa solução é apresentada por quem? Ok, eu tenho aí um jornalista, né, que faz toda a pesquisa, que produz esse texto. Mas essa solução é apresentada por quem? Esse jornalista, ele é da comunidade? É de um jornalista comunitário? Aí, ok. Ou é uma pessoa que está ali distante, ele ouve a história e a partir do que ele ouviu, ele quer apresentar soluções? Então, é importante a gente pensar sobre isso também,
Quer complementar? Isso, não, quem é o sujeito da solução, né? Isso aí foi o que eu falei agora há pouco, porque ninguém conhece melhor aquela questão quanto a pessoa que está passando pelo problema. Tanto na questão do jornalismo comunitário, quanto nas questões, eu vou também falar entre aspas, maiores, quanto preconceito e tal. Tem que ouvir a voz de quem sofre preconceito, tem que valorizar essa voz e para poder pensar de fato essas soluções, né? Para o jornalismo, eu acho que ser mais legítimo, né? Sim. Por aí. E aí vocês podem voltar lá nas 2 últimas aulas da atividade 4, que nós tivemos aqui o professor Luiz e a professora Silene, que nós trouxemos aqui, por quê? Para eles mostrarem na pele, né? Como que se apresenta esse racismo, né? Como que eles observam isso, porque foi o que eu disse para eles. Eu posso falar a partir daquilo que eu observo, da minha vivência, do que eu estudo. Mas eles uma vivência palpável, né? Sim, tem uma questão muito importante sobre essa questão de lugar de fala, né? Não é que eu não possa apresentar soluções, eu posso e devo apresentar soluções, mas a partir do meu ponto de vista, não ignorando os demais pontos de vista, inclusive das pessoas que passam pela situação tendo o lugar de fala legítimo. Porque o racismo que eu posso vir a passar por ser afrodescendente, e eu sou, não é nada comparado ao que o Mauro Farias, por exemplo, que o fenótipo negro representa. Então é outra coisa. Então temos que ter todos os lugares de fala, mas respeitar o local de fala de cada um, é isso. Isso. E aí, seguindo aqui na nossa leitura, ó, então vou retomar para vocês. É a cobertura rigorosa e baseada nas evidências das respostas a problemas sociais. Resume a rede de jornalismo de soluções. Maura, arrisca aí o seu inglês. Solutions Journalism Network. Aí, Maura. Very good. Não dá foco para intenções, mas para o que já está sendo realizado e apresenta resultados mesmo que iniciais. Então, isso aqui é importante, ó. Então, ele não vai dar foco para intenções, né? Então, ele já apresenta aí ações que estão sendo, que se iniciaram, né? Embora não concretizadas, mas é um caminho, é a questão de mostrar caminho. Sim, né? apontar, iniciar o debate, né? Isso é importante. Não deve ser uma história estilo superação, publi-reportagem ou release, nem dar protagonismo a uma pessoa como herói. Que a gente vem aqui na questão de romantizar, né? Romantizar ali as informações, porque a gente tem que lembrar que é um texto jornalístico. E como nós vimos, ele tem que ser o mais objetivo possível, tá? Então, por isso esse reforço aqui. É claro que a gente apresenta ali um problema, soluções, de alguma forma, sim, vai mexer ali com as nossas emoções, as nossas sensações. A gente discutiu muito isso, né? Como essa manchete estará estruturada, qual será a imagem, essas palavras que são utilizadas aí, os substantivos, os adjetivos. Então, não tem como. A gente já falou para vocês que não existe o discurso neutro. Sim. Não existe. No caso aí é o foco na notícia, né? O foco no fato, não nos personagens, a menos que eles sejam a notícia, né? Sim, perfeito. Então, continuando aqui, temos aí uma perguntinha, né? Quais são as principais características de uma reportagem de jornalismo de soluções? Opa, excelente pergunta. Uma reportagem de jornalismo de soluções tem como fio condutor da narrativa o processo de resolução ou tentativa de um problema, né? Então, resolver aí este problema, tá? Que é o que a gente acabou de dizer. O que ele precisa, né? Então, precisa explicar ao público as causas do empecilho citado, quais são as limitações da solução, detalhar o processo da implementação e de como funcionou ou não a ação, dizer quais foram os resultados e apresentar uma nova informação ou perspectiva, e incluir pessoas, mas se concentrar no processo de resolução. Como nós vimos aqui, eu vou até colocar para não grifar tudo, toda essa parte aqui, né? Que é aquilo que a gente já falou aí nas outras aulas, o Mauro disse aqui, então pensar aí nesses sujeitos, apresentar todo o contexto. Onde isso está acontecendo, quem são essas pessoas, quais soluções já foram propostas, resolveu, não resolveu, porque a gente apresenta aí novos caminhos, né? Se determinada ação não funcionou, o que a gente pode fazer? Olha que bacana isso, porque aí você cria uma história que pode ser repetida em outros lugares. Olha, tem um problema aqui.
que ele vai se repetir em outro lugar. Então, olha, naquele lugar tentou-se uma solução e não funcionou. Se você tentar aqui, vai dar errado. Então, vamos tentar novos caminhos a partir daquele exemplo apresentado no jornalismo naquele momento. Então, o jornalismo ele vai servir como uma função pedagógica para nos ensinar novas possibilidades, novos caminhos para resolver os problemas. Olha, maravilhoso isso. Muito bem. E aí a gente tem um trechinho aí de uma reportagem para vocês observarem se vocês conseguem perceber essas características que nós comentamos aqui. Então vamos lá para o vídeo? O discurso chamado de inclusivo, sozinho, não é capaz de vencer o racismo. O outro olhar de hoje mostra que o engajamento cotidiano é indispensável. A realização é da Palmares Produções. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar histórica, social, política, cultural, e só o trabalho mesmo é que vai definir essa linha de chegada. O negro era sempre o sinônimo do feio, do ruim, do mal, do marginal, do criminoso, como até hoje ainda é. A gente vive uma dura viagem do navio negreiro até a cidadania. E, na verdade, é essa toda a luta da população afrodescendente, né? De uma cidadania plena, não de uma cidadania apenas no papel. Eu quero respeito para mim e o meu povo, para os meus ancestrais. A gente que faz parte dessa geração mais nova tem que estar ligado de alguma forma, cara. E não adianta ter a desculpa de que você não tem grana, não use isso como desculpa, porque isso já faz parte do nosso processo. Eu quero escutar outro discurso, que você não tem grana, que você que é preto, que a polícia te esculacha, eu já sei, porra. Me diz outra coisa, porque se você ficar com esse discurso a vida inteira, você não vai sair de onde você está. Nos últimos 27 anos, o movimento negro conseguiu abrir um importante debate sobre as ações afirmativas. Primeiro, o Estatuto da Igualdade Racial, porque no Estatuto tem um arcabouço de políticas de várias áreas que o governo brasileiro deveria implementar como uma política de Estado. A questão das leis de cota nas universidades públicas. E eu não entendo a reação à cota, porque a primeira medida de cota feita no Brasil foi feita justamente para privilegiar uma grande maioria de população branca. Foi a lei de 2/3 de Getúlio Vargas, durante a Revolução de 30, que dizia que 2/3 dos empregos construídos no Brasil deveria ser para brasileiros natos e não estrangeiros. O Brasil ainda está longe de ser um país de iguais. É impossível não identificar no racismo e na discriminação dois dos componentes mais perversos da exclusão social. Os avanços foram muitos. Não são concessões, são conquistas temperadas com muita luta. O Brasil só será realmente um país democrático quando todos os seus cidadãos tiverem as mesmas oportunidades e a nação puder se redimir no encontro de todos os brasileiros. Vamos lá então. Vale reforçar que nós temos um trecho editado, tá bom? Então é legal vocês irem até o canal lá no YouTube ou na página da TV Brasil e buscar a reportagem na íntegra, tá? E também, o problema foi reforçado, foi apresentado, mas de forma sutil eles apresentam já ações que foram desenvolvidas e que têm aí amenizado, né, algumas situações. Então, a questão da política de cotas, né? Sim. A ampliação aí desse discurso, dar voz para que essas pessoas falem, né? Então, assim, observem que de forma sutil, mas são apresentados caminhos, soluções que podem minimizar esse problema. Eu achei interessante que eu lembrei de você falando no começo da aula de que é preciso ter jornalismo de solução, mas que não exclui outras formas de jornalismo. Por exemplo, se acontece uma ação preconceituosa em certo momento, aquilo tem que ser noticiado e, olha, houve um preconceito ali. Mas acrescentando a este jornalismo, sim, soluções para que esta ação preconceituosa não se repita. É espetacular isso.
Tá? Então, reforçando aí, porque eu tento tomar um pouco de cuidado assim com os alunos, porque às vezes eles focam só numa coisinha que a gente falou, né? Ah, mas a professora falou que o jornalismo de soluções vai focar na solução, não no problema. Então, aqui eles falam do problema novamente para contextualizar ali a situação toda e, de novo, mostrar as soluções, né? O que tem sido feito até o momento que tem amenizado este problema, tá bom? Então ficou aí só um trechinho para vocês observarem, mas vocês podem buscar aí em diferentes fontes mais reportagens, notícias sobre jornalismo de soluções, tá bom? E aí vamos ler mais um trechinho aqui. Esse texto ele é bem amplo, a gente não vai terminar, como eu falei, a gente nunca termina o material. Mas é bom que deixa o material no repositório para o pessoal ler inteiro, integralmente, é maravilhoso isso aí. Mas vamos ler aqui mais uma pergunta e discutir sobre ela, tá bom? Vamos lá então. Quanta evidência é necessária para chamar uma ação de solução? A Rede de Jornalismo de Soluções ressalta que muitas iniciativas podem estar em etapa preliminar e que as evidências podem demorar para aparecer, mas que não é preciso esperar um resultado completo. A evidência necessária deve ser a suficiente para sustentar a credibilidade da reportagem. Então, de novo, credibilidade, né? Essa solução aí que é apresentada, essa proposta, este caminho, realmente é eficiente? Realmente está acontecendo? Ou é só uma historinha, como o Mauro falou? É verdade. Então temos que pensar nisso mesmo a fundo. Então é importante que é caso a caso, né? É reportagem por reportagem, notícia por notícia. Então, jornal por jornal. E é isso que faz a grandiosidade e a importância da nossa investigação. Não ler apenas um jornal, como a professora bem disse no começo da aula, né? Ler muita informação e comparar. E voltando aqui no projeto que vocês irão desenvolver, pensando no preconceito linguístico, né? Vocês podem pensar aí na sua comunidade, ou na sua casa, no seu bairro, na sua escola. As escolas aqui de São Paulo, há muitas aí com uma grande demanda de alunos imigrantes, vocês podem entrevistá-los, né? Quais as dificuldades que eles sofrem aqui, né? Os seus pais, em relação a emprego, na escola, eles foram bem aceitos? Conseguiram direcionar aí esse ensino para aproximar esses alunos ou não? Não, agora você está aqui, você tem que aprender. É verdade, a voz das pessoas que chegam de outros lugares, né, são respeitadas, a forma de falar, o jeito, as pessoas com menos formação escolar, como é que elas atuam, como é que elas interagem na sociedade, isso é importantíssimo. Muito importante. O que eu tenho observado muito, eu tenho comentado com o pessoal lá na sala dos professores, são as empresas que têm o pessoal que trabalha com a limpeza dos locais, né? E eu observo que é uma discrepância em todos os sentidos, mas uma das questões que mais me incomoda é que ou são pessoas bem novas ou mais velhas, né? Que não é ruim eles estarem ali, né? E que propostas, será que a empresa apresenta uma proposta para essas pessoas, né? Poderem sair dessa função, irem para outras, né? Porque antes a gente tinha aí essa questão de disponibilizar uma educação formal para os funcionários, né? Verdade. E hoje não. Então eu tenho ali uma pessoa tanto mais nova que ela pode fazer uma graduação ou um curso técnico, o que ela almejar, né? E essa pessoa também com uma idade mais avançada, né? O que a gente pode propor para essas pessoas aí de uma educação formal, né? Então eu observo que o lugar comum para essas pessoas tem sido muito fácil e permanecer, deixá-las ali também é muito confortável, né? Então a gente pode pensar em uma solução para esse problema, que seria interessante disponibilizar. Ah, mas a empresa, como? Tem várias, eu poderia dar várias propostas aqui. Nossa, várias possibilidades, jornalismo de solução, é isso mesmo, né? Pensar alguma coisa, fazer as pessoas mudarem, ampliarem seus horizontes, né? Porque mais formação não é só o preconceito da fala que vai, da linguagem que vai ser diminuído, né? A formação, a educação diminui todas as formas de preconceito, por isso que tem que investir em educação. Né? Sim, e aí estão pensando no preconceito linguístico, tá? Que a gente tem falado aí e nas ramificações que nós vimos. Vocês vão pensar então em entrevistas, pessoas que vocês podem entrevistar, quais espaços, o que essas pessoas sofreram e sofrem e quais as possíveis soluções, tá? Então vocês podem perguntar para elas, mas será que elas têm ideia de qual
qual solução, né, teria para o problema delas? Vocês, a comunidade em si, tá? Então já estou aí direcionando um pouquinho, dando algumas dicas para vocês. E a nossa aula já está acabando, mas vamos retomar esse conteúdo aí na próxima aula. E por hoje é só. Muito obrigada à produção, alunos, pais, professores, Mauro. Muito obrigado, agradeço demais, porque eu aprendi bastante hoje. Obrigada, pessoal. Beijos, até a próxima. Falou, tchau, tchau.